Então, como é que eu não vou pregar o evangelho? Como é que eu vou fazer aqui uma maquiagem, aquele evangelho da barganha, aquele evangelho da profetada, porque eu não sou falsa profeta, mas alguém que gosta, que ama essas coisas, essas feitiçarias evangélicas, vão se afundando cada vez mais. Mas o dinheiro está por trás de tudo isso. Pode saber que o dinheiro está lá. O dízimo, por exemplo. Mas Deus vai acabar com esse comércio da fé. E está acabando, as igrejas estão se derretendo. Nunca se viu tanto escândalos dentro das denominações. Nunca se viu, gente. É muita patifaria. A minha geração ainda está de pé aí. Mas essas gerações de agora para frente é um povo esclarecido, gente. Eles não vão ficar, vão procurar distância das denominações, porque as mídias estão aí. Os canais estão aí denunciando as falcatruas, dando nome aos bois, dando nome às denominações. Isso tudo é com permissão de Deus. Não adianta vocês acharem que esses homens são do diabo. Eles são permissão de Deus, porque alguém tem que denunciar, alguém tem que falar a verdade. Não adianta esconder. Então, os que estão aí fazendo denúncias, e como eu disse, dando nome aos bois, é com a permissão de Deus. Senão essa apostasia não acaba e prejudica os jovens que estão nas igrejas, mas que estão saindo, porque vão perdendo a fé, o amor vai se esfriando. Então a tendência é essa, as igrejas estão se esvaziando. 3 congregações de um bairro estão se ajuntando e com isso as igrejas estão diminuindo. Está saindo mais cristãos do que entrando pessoas para se converterem. E aquelas que são grandes estão inchadas de orgulho, de vaidade. Casas de entretenimento gospel, casas de espetáculo. E o povo já gosta, né, de um espetáculo e vão festejar, passar uns momentos de alegria, cantando. Quer dizer, uma delícia, fazendo um social, né? Mas Bíblia mesmo não tem. Unção do Espírito não tem. O Espírito Santo não está ali. Nem pode estar, gente. Nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia, a última igreja das 7 igrejas do Apocalipse. Eu estou pregando essa palavra porque é a minha missão. O evangelho é a minha paixão, minha alegria. E eu tenho que pregar pela raiz. Eu não posso pregar superficialmente. Porque eu tenho que lhe ensinar. Eu tenho que explicar. Há quantos anos que eu servia a Deus, desde meus 26 anos de idade. São 50 anos de evangelho. E não sabia, não conhecia a palavra de Deus. Eu misturava o Velho Testamento com o Novo Testamento. Me ensinaram aquela história do dízimo, de ladrão de Deus, que se não der é amaldiçoado, isso e aquilo outro, e eu acreditava. Tudo que enfiasse pela minha goela abaixo, eu ia aceitar. Porque eu não era uma ovelha rebelde. Eu não conhecia. Como é que eu ia adivinhar? Esse conhecimento da graça de Cristo já tem bastante anos que isso foi descortinado para os líderes, os mestres do evangelho. Não é uma coisa tão nova assim. Mas por causa do dinheiro, dos lucros da lei de Moisés, dos lucros da ignorância, eles continuam com essa mistura de 2 testamentos. Colocam uma cortina de fumaça em cima para ninguém aprender. Porque se aprender, acaba a moleza. Acaba aquela riqueza toda. Então, gente, eu peço a vocês, para vocês terem paciência. Porque a palavra de Deus sendo ensinada, você vai ter mais fé. Você que precisa de milagre, de uma cura, a própria palavra, ela já é um remédio, um tratamento. A palavra de Deus, quando você ouve, quando você se alimenta da palavra, não tem depressão que fica.
Bruxaria vai tudo embora. Feitiçaria, que é a mesma coisa. Maldição de parente. Praga de parente. Praga de parente é pior do que uma feitiçaria, uma magia negra. Porque é o próprio sangue que está condenando aquela pessoa. Aí o diabo faz a festa. O diabo vai fazer a festa. Mas o Senhor Jesus, ele se fez maldito para nos abençoar. A Bíblia diz que ele foi castigado pelos nossos pecados. E se ele foi castigado, se ele foi amaldiçoado naquela cruz, como eu já disse, ele foi maldito de Deus. Ele recebeu a maldição de Deus, que havia uma lei que todo que fosse para o madeiro era maldito de Deus. Ele foi amaldiçoado para tirar a nossa maldição, gente. Olha só, esse mundo não é bom, ele é perverso, ele é pervertido, ele é maligno. É Satanás que é o senhor deste mundo, deste reino do mundo, o reino dos homens. Jesus vai fazer uma obra espetacular na sua vida. Então, se você receber esta graça quer dizer favor imerecido, ele vai dar um fim, dar um basta nessa maldição. Não precisa de nenhuma cerimônia, não precisa não se preocupe com mais nada. Ah, mas e a pregação? Terça, quinta, domingo, e a escola dominical? Não se preocupe com nada disso. A maioria das igrejas tem tudo isso e muitos cristãos estão dentro das igrejas e estão desigrejados. Estão dentro das igrejas, porém amargurados, derrotados, fracassados, casamentos destruídos, famílias em pandarecos, filhos indo para o mau caminho. Não são todos os cristãos, são pouquíssimos, aliás, que têm um casamento sólido, uma família obediente, filhos obedientes, filhos amorosos. É muito difícil, gente. Então não se preocupe com rituais. Jesus é suficiente. Ele nos basta. A graça de Cristo nos basta. E deixa o restante com Deus. Deixa o restante. Não se preocupe com nada disso. Que ele vai resolver tudo. Ele vai lhe colocar num alto retiro. Você não precisa de um aparato, de um lugar religioso. Jesus é o intercessor. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Você não precisa de um intermediário, não. É só a sua fé. É só o seu coração. É só a sua alma, o seu amor de crer nesse Deus. Amém. Amém.